Olá, internauta, tudo bom com você? Que a graça e paz do nosso Senhor esteja com você aí aonde você esteja assistindo. Não sei se é pelo computador, se é pelo tablet, se é por seu smartphone. Eu não sei por que você caiu aqui para assistir essa mensagem. Quem está falando é Vinícius Miranda, eu sou pastor do Espaço Novo Tempo em Governador Valadares e já faz algum tempo que eu tenho procurado deixar alguns sermões meus aqui nesse meu canal meio que pessoal. Porque eu sei que às vezes as pessoas estão procurando por alguma coisa e pode esbarrar com uma mensagem espiritual. Eu tenho alguns sermões aqui no canal, você pode conhecer depois, mas de forma especial, essa mensagem eu gravei para a minha igreja e eu estou aproveitando para compartilhar com você também. Então, muito obrigado porque você está aqui e vamos ao tema? Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta que é o título desse sermão. O que você está procurando? O que você está buscando? Eu sei que é difícil responder essa pergunta porque nós mudamos. O que eu queria há um tempo atrás, às vezes não é o que eu estou querendo nesse exato momento. E ainda mais se você ir para o campo da internet, porque nós buscamos e procuramos algo novo todos os dias. Não precisa me responder, mas eu acho que quando você abre o seu navegador de internet, o site que se abre é o Google. Você sabia que 94% do tráfego na internet, ele só acontece por causa do Google? As pessoas procuram hoje por tudo no Google. Tanto no Google quanto no YouTube. Você consegue aprender a fazer o que você quiser hoje graças à internet. E olha que o Google ele não é o único site de ferramenta de busca. Você tem o Bing, você tem o Yahoo, você tem o Ask.com, você tem vários. Porque nós estamos sempre procurando por alguma coisa. O que você tem buscado? O que você tem procurado? Essa mesma pergunta foi feita por Jesus há milhares de anos atrás e é sobre esse relato que eu gostaria de estudar com você nesse momento. O texto está em João capítulo 1, versículo 35 a 45. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí perto de você, não sei se você tem um aplicativo no seu device, mas eu gostaria, ficaria muito feliz se você pudesse abrir para acompanhar o texto também junto comigo. Eu espero você pegar sua Bíblia. Vai lá pegar. Vai lá, eu espero. Pegou sua Bíblia? Então antes da gente ler o texto, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, eu quero te agradecer porque nós temos essa ferramenta que é a internet. E nós agora estudaremos um texto da sua palavra e nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Então nos ajude a compreendê-la nesse exato momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 1, versículo 35 em diante diz assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E no versículo 39 nós lemos, respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O versículo 40 diz assim, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você acabou de ver aqui o relato de quando Jesus chama Simão e André para ser seu seguidor. Aqui você vê o convite de Jesus a algumas pessoas especiais. Eles não eram especiais porque tinham habilidades diferentes, eles eram especiais porque eles aceitaram o chamado de Jesus. Eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre esse chamado de Jesus ao discipulado, mas existe um outro texto que conta uma história com os mesmos personagens que me confundiu um pouquinho. Eu espero que não confunda você. O que me fez estudar um pouco mais esse verso e conseguir achar uma resposta, tanto para mim, quanto eu já vou apresentar para você também. Então nós vamos a outra passagem com um relato paralelo, com os mesmos personagens, em Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. O texto bíblico diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eles eram pescadores. Os mesmos 2 personagens que nós acabamos de ler em João 1. E o versículo 19 diz assim, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
Quando eu comecei a estudar esse texto de Mateus junto com o texto de João, eu fiquei em dúvida. Porque são os mesmos personagens. Só que em João, você vê o chamado de Jesus a André, e André vai compartilhar esse chamado com Simão. Aqui você vê André e Simão, o Pedro, pescando enquanto Jesus faz o chamado. Só que o resultado do chamado de João capítulo 1 é que eles passam a ser seguidores. E eles não abandonam todas as coisas. Agora em Mateus capítulo 4, você percebe que tanto Pedro quanto André, eles abandonam tudo e realmente se entregam a Jesus. Por que essa diferença? Alguns comentaristas dizem que entre um episódio, que seria o episódio de João capítulo 1, para o episódio de Mateus capítulo 4, passa-se um ano. Ou seja, são episódios diferentes. E o que eu consigo concluir com isso? Que no chamado de João capítulo 1, André e Simão Pedro, eles não se tornaram discípulos de Jesus, eles se tornaram seguidores de Jesus. Eles não abandonaram tudo o que eles tinham, eles não se entregaram de corpo, de coração, não entregaram tudo. Agora, em Mateus capítulo 4, eles não se tornam apenas uns seguidores, acompanhando de perto. Eles se tornam discípulos. Qual é a diferença de um seguidor para um discípulo? O seguidor acompanha pelas redes sociais. Eu não sei quantos seguidores você tem. Agora, um discípulo, ele quer fazer exatamente o que seu mestre fazia. Como diz Mateus 10, 25, basta ao seu discípulo ser como o seu Senhor. O maior sonho de um discípulo de Cristo é fazer exatamente o que Jesus fazia, é falar o que ele falava, é agir como ele agia, era viver como ele vivia. Esse deve ser o meu e o seu objetivo. E por isso que eu fiquei pensando, por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em ter essa reação que André e Pedro tiveram? De abandonar todas as coisas, por que nós ficamos presos à nossa vida? Por que nós não conseguimos demonstrar o nosso amor para com Deus da forma como eles demonstraram? Parece que nós estamos nesse processo de querer ser um discípulo, mas acabamos nos mantendo como seguidores. O que falta para virar a chave? Eu entendo que é virar a chave do amor de forma completa. É uma entrega total de você realmente demonstrar todo o seu amor para com Cristo Jesus. E quando a gente fala em uma entrega total, não há como não lembrar algo que aconteceu comigo e eu acredito que de certa forma deve ter acontecido com você também. Quando eu comecei a namorar a Ju, a minha esposa, nós fazíamos meio que uma disputa para saber quem falaria a famosa frase primeiro. Eu te amo. Você já falou eu te amo para sua família hoje? Já falou eu te amo para o seu cônjuge? Essa palavra é incrível, ela muda o nosso coração. Só que no começo do relacionamento, alguns amigos me falaram o seguinte, quem tem que falar primeiro é a mulher, não vai ser fraco. Só que, para ser bem honesto, eu estava doido para falar para a Juliana que eu a amava. Por mais que hoje é meio banalizado essa palavra, essa expressão, né, eu te amo, ela é importantíssima. Eu estava doido para falar eu te amo para ela. E o que eu fiz? Eu fui dar um presente meio que romântico para ela e na verdade eu não tinha muito dinheiro para comprar um ovo de chocolate, então eu comprei aqueles ovos de plástico, eu comprei um bonequinho, um bichinho de pelúcia que era um coelhinho e peguei algumas pétalas de rosa e aí eu peguei só o único chocolate que ela gosta. Minha esposa não gosta muito de chocolate, eu comprei um chocolatinho para ela e coloquei lá o coelhinho abraçado com o chocolate dentro dessa ovo de plástico cheio de pétalas de rosa. Esse foi o presente que eu dei pra ela. Era o que eu tinha dinheiro pra comprar e, vou ser bem honesto, foi muito mais barato que um ovo de Páscoa. E aí quando eu entreguei esse presente, ela abriu, ela ficou toda feliz e dentro tinha uma cartinha. E eu, de forma estratégica, eu dei um nome pro coelhinho. E qual foi o nome que eu dei pro coelhinho? Tião. Pegou a referência? Tião, Tião. Então o nome do coelhinho era Tião. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu ia me despedir dela, eu falava Tião. E ela começou a usar essa expressão Tião também. E eu confesso que ela odeia que eu conte essa história. E agora ficou registrada de certa forma. Mas não passou muito tempo e eu não consegui me aguentar. E eu acabei falando logo para ela o quanto eu a amava. E eu falei primeiro. Eu perdi. Eu falei, eu te amo e procuro falar todos os dias para ela essa mesma frase tão poderosa. Eu te amo. E eu não sei se você já percebeu o quanto a nossa vida muda quando nós nos entregamos ao amor.
É diferente você apenas gostar de uma pessoa. Porque quando você está gostando de alguém, os seus planos não mudam por causa dessa pessoa. Agora, a partir do momento que você está demonstrando o seu amor, você nem planeja mais a sua vida sem essa pessoa. Tudo que você vai fazer envolve ela. Se você vai fazer uma viagem, você já pensa nela. Você procura agradar essa pessoa. Você procura comprar presentes. Você lida com os seus investimentos, com o seu dinheiro, com o seu salário de forma diferente. Porque você quer demonstrar o amor por essa pessoa. Eu e você, nós precisamos aprender a demonstrar esse amor para com Jesus. Eu não estou falando que você não ama Jesus, eu não estou falando que eu não amo Jesus, mas a cada dia nós precisamos desenvolver mais o nosso amor por Ele e não ser apenas um seguidor, mas um discípulo de forma real do Senhor. Deixa-me te falar uma coisa que lá dentro do seu coração você já sabe. O que você está procurando? Lá dentro do seu coração, você sabe que muitas vezes você tem buscado isso em lugares errados. É por isso que a continuação do relato de João capítulo 1, quando nós vemos o versículo 45, nós vemos uma linda declaração de Filipe, quando ele diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 45. Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. Querido, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós não precisamos buscar por mais nada, porque a procura, a busca acabou. É isso que diz esse versículo que a gente acabou de ler. Quando Filipe encontrou o que estava procurando, quando ele viu que Jesus poderia proporcionar tudo o que ele queria, a busca acabou. O que você está buscando? O que você está procurando? Eu fiz essa pergunta em minhas redes sociais para saber a resposta das pessoas. É interessante que eu recebi várias respostas, mas elas podem se resumir em apenas 4. Impressionante como as pessoas no seu íntimo elas procuram pelas mesmas coisas. Sabe quais foram as respostas? Quais foram as 4 principais palavras que eu consigo destacar que as pessoas mais procuraram? Primeiro, amor. As pessoas estão desesperadas por amor. Segundo, felicidade, alegria. Terceiro, paz. Quarto, propósito. Amor, felicidade, paz e propósito. Por que as pessoas têm procurado tanto por isso? Veja, nunca houve uma geração que fosse tão assim estressada, ansiosa, depressiva, solitária e com autoestima insuficiente. Segundo as pesquisas, é possível notar que nos últimos 25 anos as taxas de ansiedade em adolescentes e jovens subiram 70%. Até a revista Time fez um artigo falando que o Instagram é a pior coisa para a nossa saúde emocional. Por quê? Porque nós infelizmente acabamos nos comparando com as pessoas. E alguns dizem que foi por causa desse artigo que talvez, aí não sei, pode ser que o Instagram tenha tirado agora o seu botão de like das suas postagens. Talvez seja por isso, para diminuir um pouquinho a ansiedade, para diminuir um pouquinho o estresse, para diminuir um pouquinho a solidão das pessoas. Veja bem, essas palavras são exatamente o contrário do que nós realmente estamos procurando, estamos buscando. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno e a gente tinha uma brincadeira do quente ou frio. Tá quente, quando você queria encontrar alguma coisa. Onde que tá aquele carrinho? Ah, tá aqui? Não, tá frio. E aqui? Não, tá frio, tá muito frio, tá gelado, tá congelando, tá chegando, tá morno. Chegou, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. E aí a pessoa acha, já brincou disso? Então é mais ou menos o seguinte, quando eu começo a procurar satisfação, amor, paz, alegria, felicidade através das minhas redes sociais, você tá frio, tá muito frio, tá gelado. Agora, conforme eu vou me aproximando desse livro aqui, eu vou esquentar. E aí vai ficar quente. Porque eu vou dizer para você, existe um lindo verso de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram. E para todos que batem, a porta está aberta. O que você está procurando? Você está procurando por amor? É amor que você quer? Deixa-me ler outro texto para você. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Sabe o que esse texto diz para mim e para você? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Você está procurando amor na sua vida? A Bíblia diz que Deus é amor. Veja o que diz Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E o versículo bíblico mais conhecido, mais lembrado pelas pessoas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. É o amor que você está procurando? Talvez você esteja procurando em lugares errados. Deus, Ele pode te proporcionar amor. Jesus Cristo quer te proporcionar amor. Ah, mas não é apenas amor que eu estou procurando? Eu estou procurando por felicidade? É sério? Vamos ver então o que diz Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Você quer ser feliz? Tema o Senhor. Viva de uma forma que o louve, que o agrade. Veja agora o que diz João capítulo 15, versículo 11. Porque nesse texto você vai entender que Cristo também é a fonte de toda alegria. E eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Jesus Cristo, Ele quer te conceder a verdadeira alegria. É felicidade que você está buscando? É alegria que você está buscando? Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Eu repito, alegre-se. Alegre-se no Senhor. E João capítulo 16, versículo 22 diz: da mesma forma agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. João capítulo 16, versículo 22. O principal sermão pregado por Jesus, que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, são sobre as bem-aventuranças. E o que significa bem-aventurança? Felizes. Você quer felicidade na sua vida? Você quer alegria na sua vida? Só Cristo pode te proporcionar. Mas pastor, agora eu estou me passando por um momento difícil. Eu estou com vários problemas. Eu preciso de paz. Você precisa de paz. Primeiro você precisa entender que a paz que Cristo quer me oferecer e te oferecer é diferente do que a paz que nós pensamos que é paz. Para mim e para você, paz é ter o quê? É ter dinheiro na conta, é não ter problemas em casa, é não ter dificuldades, é não ter discussões, é não ter dificuldade política. Aí não tem guerra. Se não tem guerra, tem paz. Mas veja o que a Bíblia fala sobre a paz. Primeiro, Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: quem é verdadeiramente o príncipe da paz? Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele é apresentado na sua palavra como o príncipe da paz. É a paz que você está buscando? É a paz que você quer encontrar? Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisem, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A paz, segundo o que a Bíblia acabou de apresentar, é um presente de Deus. Entenda que a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Cristo em nossa vida, mesmo tendo problemas. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Cristo em nossas vidas. E o último verso sobre paz que eu gostaria de ler para você é João capítulo 14, versículo 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Na verdade, eu poderia matar essa charada, essa brincadeira do que você está buscando, do que você está procurando, com apenas um verso. De Gálatas 5:22. A primeira parte desse texto diz o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria e paz. Você está procurando por amor? Você está buscando por alegria, por felicidade? Você está procurando por paz? Sabe que às vezes nós estamos procurando em lugares errados. Sabe aonde você vai encontrar isso? Em Cristo. Tá, pastor, mas você mencionou uma quarta palavra. A quarta palavra é propósito. Aonde que nós encontramos o propósito disso na Bíblia? Aonde que nós encontramos o nosso verdadeiro propósito? Em apenas um verso de Efésios capítulo 2, versículo 10.
Já disse por que Deus me criou e por que Deus criou você. Qual é a finalidade? Qual é o propósito que nós temos de vida? Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de, finalidade, propósito, a fim do quê? De realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu não sei se você está percebendo aonde eu quero chegar, mas a busca acabou. Se você se entregar realmente a Cristo Jesus, não apenas como um seguidor, mas como seu discípulo, você não precisa mais procurar em nenhum lugar. Jesus Cristo, Ele é suficiente. O que eu estou te convidando agora é não ser apenas um seguidor de Jesus, mas um discípulo. Eu comecei essa mensagem contando a história de Pedro, de como ele aceitou ser seguidor. Mas agora eu quero chegar no final da história de Pedro e eu tenho certeza que você conhece o final da história dele. Eu quero te apresentar o episódio mais fatídico da vida de Pedro. Você conhece, ficou famoso. Ele negou Jesus, mesmo sendo avisado. O galo cantou. Depois da morte de Jesus, depois de ele ter negado Jesus, o que aconteceu com ele? Ele voltou à sua velha vida. Ele voltou a pescar. Muitas vezes eu e você também rejeitamos a Cristo. Nós rejeitamos o que Ele fez por nós. Nós também voltamos. Voltamos a beber, voltamos a querer ter sexo promíscuo, nós voltamos a querer ir em festas, voltamos a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas Pedro fica sabendo que Jesus ressuscitou. E ele está lá pescando. E de repente ele encontra alguém na praia e ele percebe que aquele alguém é alguém especial. E ele pula na água e de forma incansável ele vai nadando até Jesus. Mas agora eu gostaria que você se colocasse no lugar de Pedro. Imagina que você traiu o seu melhor amigo, que o seu amigo morreu e ele voltou à vida. Qual seria a sua reação? Eu, como Pedro, sem dúvida alguma, enquanto eu estaria dando as braçadas dentro da água, eu estaria me perguntando uma coisa: será que Jesus vai me perdoar? Será que mesmo tendo feito tudo isso que eu fiz, Ele ainda me ama? Na verdade, no texto onde narra esse encontro com Jesus, existe uma pergunta que está implícita, que não é feita. Eu gostaria de conversar com você. Por que ela não foi feita? João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui você vê Pedro tendo um encontro com Jesus, mas ele não consegue fazer uma pergunta. Jesus, mesmo tendo errado, o Senhor me ama? Por que Pedro não faz essa pergunta? Por que ele não conseguiu perguntar para Jesus: o Senhor me perdoou? Por que a gente não tem esse relato? Sabe por quê? Porque Jesus é o amor. Porque Jesus, ele é tanto amor a ponto de morrer por um traidor como Pedro. A ponto de morrer por um traidor como eu e como você. Não era necessário Pedro perguntar para Jesus se ele ainda o amava, porque a palavra de Deus, ela define Deus como não tendo amor, mas como sendo amor. Era desnecessário ele perguntar para Jesus: o Senhor me ama? Porque a resposta era óbvia. É por isso que Jesus agora, ele faz a pergunta: Pedro, você me ama? Entenda comigo, não foi Pedro que conseguiu fazer a pergunta, mas foi Jesus que fez a pergunta para ele. E assim que Pedro respondeu: o Senhor sabe que eu te amo. O que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. Propósito de vida. Você ama o Senhor? Então apacenta as ovelhas do Senhor. Faça alguma coisa. Você está buscando pelo quê? Você está procurando pelo quê? Você está procurando pelo amor? Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Você está procurando pela alegria? Jesus Cristo quer te oferecer alegria. Você está procurando pela paz? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você está procurando por propósito? É só em Jesus que você vai encontrar o verdadeiro propósito.
Eu quero falar para você que quando você deixar de ser um seguidor de Jesus e ser um discípulo dele, a tua busca, a tua procura acaba. O que eu acho mais lindo desse relato que nós acabamos de ler é que Jesus ele dá 3 oportunidades para Pedro demonstrar o seu arrependimento. Quantas oportunidades eu e você ainda vamos precisar? Por isso agora eu gostaria de fazer algo meio diferente com você. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Isso mesmo, feche seus olhos. Enquanto você está de olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse a figura de Jesus em sua frente. E assim como Jesus fez com Pedro, eu gostaria de fazer com você. Eu vou fazer as mesmas 3 perguntas de Jesus para você. Feche seus olhos. Filho, filha, tu me amas? Você consegue responder essa pergunta? Então fale sim, Senhor. Como Pedro falou, tu sabes que eu te amo. Mas eu te pergunto pela segunda vez. Você me ama? Responda em voz alta. E a terceira, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Faça alguma coisa. Continue com seus olhos fechados. Senhor, nós acabamos de lembrar que muitas vezes nós estamos buscando e procurando nos lugares errados o que somente Jesus Cristo pode nos proporcionar. E hoje nós fizemos uma autoanálise se realmente somos apenas seus seguidores ou somos seus discípulos. Mas o Senhor ouviu a nossa declaração ao Senhor. Nós queremos chamar. Nos ajude a desenvolver mais esse amor. Nos ajude a nos relacionar cada dia mais com Jesus Cristo. Que Ele seja a verdadeira fonte de amor, de alegria, de paz e propósito em nossa vida. Por favor, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que a partir de agora, o foco principal da sua busca, da sua procura, seja Cristo Jesus. Nós oramos e oramos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.